Então vimos que depois que o irmão Paulo chegou em casa e encontrou alguns irmãos, o centurião pediu, provavelmente, né, ao comandante de toda a guarda que deixasse Paulo, né, morar sozinho, porque para falar com os irmãos, ter vontade. Eles viram que aquilo tudo ali, eles estavam salvos, tudo aquilo estava salvo por eles ouvirem a Paulo, senão eles estariam todos mortos. Não é verdade? E se eles ouvissem o irmão Paulo, eles não teriam perdido toda a carga do navio, o navio e etc. Não é verdade? Então ali Paulo alugou uma pensão e ficou morando ali com um guarda 24 horas com ele por dia, acompanhando ele. Então ele encontrou alguns irmãos e falou ali sobre eles, uns concordaram, outros não concordaram, ficaram discordes, não é verdade? E é sempre assim, né, irmão? É como diz o salmista: em uma casa muitos vasos, uns para a honra e outros para a desonra. Não é verdade? A Bíblia diz: nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, na verdade, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Amém. Então o apóstolo Paulo, no versículo 26, ele diz assim, dizendo, vou ler no 25, e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Antes deles saírem, Paulo disse uma palavra para eles. Veja aí. Bem falou o Espírito Santo, veja, a nossos pais pelo profeta Isaías. Eu fiz uma anotação aqui, não sei onde é que eu botei. Aqui, né? Isaías, mas isso é bem conhecido de nós todos. Está em Isaías capítulo 6, versículo 9, né? Quando lá Deus falou para ele, na verdade, para ele transmitir para o povo, dizendo, olha, isso aqui são as palavras que estão lá em Isaías. Vai a este povo e diz, de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Veja bem, não é hoje, irmãos. Eu já entreguei só aqui nos tornos aqui do tabernáculo, quantos folhetos, pregação boca a boca, né? Pessoal, mas, na verdade, o povo está endurecido, veja bem, por quê? Porque eles estão com suas mentes cauterizadas, não é verdade? Veja, estão com a mente cauterizada pela teologia. Hoje, porque todo mundo, capaz, é a graça, só a tua igreja vai para o céu. Eu digo, não é a minha igreja que vai para o céu, são aqueles que estão com a palavra de Deus, e pela misericórdia dele nós estamos com ela. Por quê? Porque nós não temos, a ninguém foi dada autoridade de tirar ou acrescentar. E da mesma forma que Deus enviou o apóstolo Paulo, veja, naquelas cidades, veja bem, né, a qual até o escritor Lucas, na verdade, do livro de Atos, por quê? Porque, como fica evidente, na verdade, porque os romanos e os gregos usavam esse termo bárbaro para as pessoas que não falavam o mesmo idioma, correto? Então veja bem, e nesta era Deus não levantou, veja, também o espírito de Elias, um homem cheio do Espírito Santo para restaurar, veja, promessa bíblica. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o Espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição, quer dizer, que eu destrua tudo. Deus já intentou uma vez destruir tudo, mas quando ele viu, mas tem o meu filho lá, tem Noé, eu não posso destruir.
Então agora veja, como os judeus desprezaram, então Deus estendeu essa graça. Quer dizer, nós gentios estarmos, veja, incluídos, não em uma salvação comum, mas no arrebatamento. Veja, porque todos aqueles que esperaram na promessa de Abraão, que estavam debaixo do pacto da circuncisão e dos mandamentos, veja, eles ressuscitaram todo no dia que Jesus rendeu e disse: Pai, está consumado. Houve aquele terremoto, então os sepulcros foram abertos e aqueles santos foram vistos andando pela cidade. Veja, os que estavam debaixo da promessa de Abraão ressuscitaram junto com Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, porque Cristo levaria ainda mais um dia, não é verdade, para ressuscitar, não é verdade? Como assim, irmão? Faltou mais um dia para ressuscitar? Não, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Não, ele não ressuscitou no terceiro dia. Se você ler as Escrituras, antes de romper o primeiro dia da semana, que hoje é o domingo, as irmãs chegaram lá de madrugada cedinho. O túmulo já estava aberto. Jesus já tinha ressuscitado, porque ele mesmo disse e falou: eis aqui quem é, eis aqui o Senhor do sábado. Amém. Então hoje quando você fala do dia de santificação, as pessoas atribuem isso a uma seita, perdão, não é uma seita, a uma religião, a um dogma, a uma igreja, veja, a uma porta do inferno adventista. Como assim, irmão? Que atrevimento você fala isso? Não foi o que Jesus disse? Pedro, te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligar na terra eu ligarei nos céus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Vocês percorrem até o mar para fazer um novo prosélito e depois tornam ele 2 vezes mais filho do inferno. Essas denominações que não estão de acordo 100% com a doutrina dos santos apóstolos e os profetas é uma porta de inferno. Encare esta realidade, porque, como diz isso, né? Dói menos, vai doer muito menos, porque só assim você vai conseguir alcançar o teu arrebatamento, a tua vida eterna, lá de novo nas mansões celestiais que Cristo Jesus. E quando eu falo dessa religião adventista, eu não falo só dela. Toda trinitariana, toda pentecostal, ela é uma porta de inferno. Por quê? Porque Jesus disse: se mudar uma vírgula, você já perde direito da árvore da vida. E veja quanto eles mudaram. Jesus disse que aquele que come, que aquele que não come não bebe, que aquele que não come minha carne e bebe meu sangue, veja, tornou-se culpado da minha morte. Aquele que não discerne, melhor dizendo, o corpo e o sangue de Cristo, toma um suco de uva no lugar de vinho, toma como qualquer... Veja, eles pensam o quê? Que Jesus foi lá fazer um teatro lá na cruz? Que ele apanhou, suou o sangue de desespero, para que hoje não vá atrás dessa tonteria, como diz o nosso amado irmão, o pastor João Bissoli. Não vá atrás dessa tonteria. Não vá atrás. Veja bem. E havendo ele dito isto, permitiram os judeus, e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Veja. Não era hoje. Veja bem. Não era hoje para ser a mesma coisa, irmão? Hein? Mas o que impede de nós pregarmos esse evangelho verdadeiro? São esses mesmos que se denominam pastores,
Um bota a mão na cabeça do outro e vai lá, faz uma teologia. Vem cá, agora vamos ungir pastor e vamos ungir pastora. Que barbaridade! E acham que Deus tem que suportar toda essa asneira. Agora vem a noiva, a igreja, começa a encher a igreja de idolatria. Deus deixou bem claro, não faça para ti imagem de semelhança. Ah não, o Rolfo não pode. Ah, porque o profeta falou. Vocês se esqueceram que o irmão Brana falou que Deus permite que o homem caia para que a igreja tire os olhos deles e volte a olhar para Cristo? Mas não. Veja. E o profeta mesmo disse: aconteça o que acontecer, vocês fiquem com a palavra. Os mandamentos nunca foram excluídos, na verdade. Amém. Então esse irmão sempre foi um empecilho. Veja. Porque hoje eu estava comentando com um amigo meu. Ai dessas pessoas, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a pessoa procura uma igreja, irmão. Quando ela procura uma igreja, ela quer o quê? Ela está arrependida e quer se reconciliar, na verdade, com Deus, voltar a agradar o Pai. Não é verdade? Aí vem essas pessoas, esses espíritos enganadores e pervertem eles, fazendo o quê? Cativos à sua vontade. Aquelas pessoas se tornam prisioneiras segundo a vontade desses pastores. Porque Jesus falou que se sai daqui é porque é mesmo do nosso. Porque já estava reservado para a perdição mesmo. Então as pessoas ficam ali porque o maior erro da humanidade, o maior erro que o ser humano pode cometer é não ler a Bíblia Sagrada. Não como um desencargo espiritual, mas ler a palavra de Deus com um único objetivo. Veja, um único objetivo. Porque a Bíblia diz que quando aquele Espírito, Jesus falando, aquele Espírito de verdade, veja, vier, vos guiará em toda a verdade. E esse Espírito Santo na boca desses apóstolos, veja, em Atos, em 2 São Pedro, capítulo 1, acho que é isso que eu vi hoje ainda, versículo 20, ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação. Por que não? É porque aquele irmão tem essa maneira de entender a Escritura. Não, alguém está mentindo. Porque não existe essa possibilidade. Deus requerer alguma coisa de mim e outra diferente de você. Não, isto é o diabo. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Se Deus diz, olha, quem crer e for batizado será salvo. Amém. E quem não crer será condenado. Então está feito. Amém. Mas como assim? O que é batismo? Toda a Bíblia, veja, este anjo que Deus enviou para nós, este profeta, este mensageiro chamado Paulo, veja, ele diz que para tu ressuscitar com Cristo, você tem que ser sepultado com ele no batismo. Ele encontrou 12 irmãos que eram batizados pelo próprio João Batista, ele teve que rebatizá-los todos de novo em nome de Jesus. No dia de Pentecostes, irmão, qual é a igreja, irmão? Qual é o que não conhece? O Pentecostes. Porque o fogo pentecostal. No dia de Pentecostes, provaram o poder de Deus. Foi fogo para todo lado. Até música virou. Mas por que eles não aceitam o batismo do dia de Pentecostes? Porque são 2 vezes mais filhos do inferno. Não é o que a Bíblia diz? Jesus disse: percorrei mar e terra para fazer um novo prosélito, para torná-lo 2 vezes filho do inferno mais do que vocês. Veja. Você entende o que é isso, irmão? Está entendendo?
Todo mundo fala, porque no dia de Pentecostes, mas por quê? Eles não usam o batismo que foi... Porque o que aconteceu? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz que se tu falar contra o Filho do Homem, tu vai ser perdoado. Agora, se tu falar contra o Espírito Santo, babau, não vai ser perdoado. Então veja, o mesmo Jesus diz que onde os anjos temem pisar, o homem está pisando com sapatos de prego. Oh irmão, em nome de Jesus. E você fica, sabe disso, e fica quieto no teu canto e não reage. Negar o nome de Jesus no batismo é um crime espiritual, é inferno, irmão. Você está negando o nome daquele, irmão, que Deus enviou para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mais conhecido do que nota de real, do que dólar. Não é verdade? Todo mundo um dia já viu, mesmo brasileiro já viu uma nota de dólar, já viu, não é verdade? Mas mais conhecido do que o real. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não é em mim. Por isso Jesus diz, examinai as Escrituras. Anota. O que o irmão está usando lá? Hoje o irmão usou São Mateus, Atos. Fez uma referência de Isaías, também tem referência em São Mateus. Que ouvindo ouvireis, mas não entendereis. Por quê? Porque já tem a mente cauterizada. Eles acham que graça, irmão, é você viver banalmente. É você viver uma vida trivial, uma vida sem compromisso com Deus. Está aqui, depois está lá no... Irmão, não faça isso. Então não diga que você é um cristão. Não envergonhe isso. Não se comprometa. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, não diga que você é um cristão, porque você não é, você está sendo um sedutor, veja, para o mal. Você está usando, veja, a influência, a admiração de alguém que tem por você para o mal. Aquilo vai te arrastar para o inferno, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Veja bem. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento. Amém. Fica atento, porque tu não sabe a hora que o pai de família vai voltar. Se é meio-dia, se é 9 horas da manhã, se é de madrugada, se é de noite, se é sábado, se é domingo, se é segunda. Fica atento. Não, mas eu sou novo, ainda dá tempo. Ixi! Não, nego. O cemitério está assim, ó. De adolescente, guri que mais novo do que eu, mais velho, tudo. Você está entendendo? Não espere, veja bem. Olha. Veja. Porque temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento. Como a uma luz que alumia em lugar escuro. Meu Deus. Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Quem é a estrela da alva? Ele é o lírio do vale. Ele é a estrela da manhã. Todos devem conhecer, você precisa conhecer, você precisa conhecer, todos devem conhecer, eu também preciso conhecer quem é Jesus. Você está entendendo? Olha,
sabendo primeiramente isso. Veja, deixa eu marcar aqui minha escritura para mim não. Sabendo primeiramente isso. Olha, primeira coisa que você tem que entender isso, botar na cachola. Primeira coisa. Veja. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falando inspirados pelo Espírito Santo. Pedro, no dia de Pentecostes, ele estava cheio do Espírito Santo ou não estava? Estava. Amém. Amém? Amém. Veja. Então, por quê? Veja. E o próprio Jesus disse, quando vier aquele Espírito, não, agora vocês não entendem, mas quando vier aquele Espírito, vos guiará em toda a verdade. Chegou o dia de Pentecostes, não, meus irmãos, ninguém está bêbado, querido, não. Hoje, diante dos vossos olhos, está se cumprindo a profecia de Joel, que nos últimos dias, veja bem, mas irmão, esses últimos dias já se fizeram mais de 2000 anos. Para nós, para Deus, faz 2 dias. Um dia para Deus não é como 1000 anos. Amém. Você está entendendo? Por isso Jesus diz, olha, eis que presto venho. Veja. Por isso nós temos que ter muito firmes a promessa. Veja. Alguns irmãos aceitavam, outros não, saiu zombando de pão, e viu ter matado mesmo, porque agora vem cá falar. Veja. Hoje, irmãos, a coisa está tão medíocre. Veja, de uma Bíblia tão poderosa, eles transformam esse livro em uma mediocridade pelo que eles falam, que não sabem a diferença de mandamento para lei. Leis são 613 pontos, mandamentos são 10. E me mostre na Bíblia onde Jesus refutou um dos 10 mandamentos. Se você tem entendimento, faze-me saber. Não é isso? Se tem entendimento, faça-me saber. Não foi o que Deus perguntou para Jó? Jó, se tem entendimento, me fala. Onde estava tu quando eu firmava o fundamento? Quem é tu, irmão? Quem sou eu, irmão? Perdão. Quem é tu, irmão? Quem sou eu para querer contrariar o Deus vivo, o Deus Altíssimo? Ô, irmão, em nome de Jesus, veja, irmãos, para encerrarmos, veja, o homem, depois da caca feita, depois que ele chegar no inferno, ele vai querer tudo que possui, por resgate da sua alma. Mas com Deus não existe barganhas. Com Deus não existe barganhas. Com Deus não existe valor. Com Deus não existe nada que possa fazê-lo voltar atrás em sua palavra. Veja. Porque o Espírito Santo diz, quando completar a medida dos gentios, você está entendendo, meu irmão? Veja. Mas Deus, Ele quer que você se salve, que você seja forte, que você ponha a tua casa em ordem, que você clame a Deus por misericórdia, porque nós, irmãos, sem Deus nós não somos capazes de nada. Amém. De nada. Amém. Sem Deus, nós mentimos, inventamos doutrina, por quê? Porque não confunda. Não é verdade? As pessoas também não sabem a diferença de dons para dom. Por quê? Porque a Bíblia para eles não tem mais nenhum valor. Eles não perderam, eles não dão devido crédito à palavra de Deus. E se tornaram o quê? Homens escravos de homem. Homem liderando homem. Quando um cego guia outro, os dois vai cair no buraco. Primeiro buraco que tiver na frente, pam, 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 foi. E assim vai ser. Veja, porque são pastores ungindo pastores, homens ungindo homens fracos, cegos, porque, não foi o que nós ouvimos?
tendo olhos, não veem. São cegos, surdos. Agora, falam por demais. Mas falar o papagaio também fala, meu irmão, mas ele não assina. Eles não vão poder assinar, eles não vão poder dar conta naquele dia diante de Deus por esse falso evangelho, essa falsidade que eles perverteram a Bíblia. Veja, e você é bem crescidinho, eu sou bem crescidinho para conferir na Bíblia Sagrada. Não é isso que nós aprendemos com o mensageiro desta era? Amém. Não foi isso? Veja, isso vindica o William Marion Branham como profeta para a era de Laodiceia. Ei, aconteça o que acontecer, fica com a palavra, caboquinho. Não tem que ser engraçado, porque o profeta falou, cadê a prova? Cadê as duas testemunhas na Bíblia? Ah, tem? Parabéns, aleluia. Então, estou seguro. Veja, cadê as testemunhas aqui na Bíblia? Onde é que tem testemunha aqui na Bíblia para Hoffman estar invadindo os púlpitos e levando os irmãos a se inclinar diante a ter a imagem do profeta no púlpito? Isso é uma heresia. Aqui, irmão, o banco do pranteador é para você vir entregar e colocar no teu coração as tuas lágrimas aqui diante de Deus. Não é inclinado debaixo de foto de homem, de foto de um herege que pintou a face de Jesus Cristo. Pare de meninice. E voltamos a Cristo. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Que isso, Senhor, meu Deus, venha, que a Tua palavra venha inundar o nosso coração, Pai. Transforma-nos, Senhor. Ó Deus misericordioso, tenhas misericórdia de mim, Pai. Pai querido, que eu entre, que eu adentre o véu adentro da misericórdia, Pai. Ó Deus, das Tuas mãos poderosas, Pai, que eu possa me encontrar seguro em Jesus Cristo e em Tua palavra. Porque o Senhor e a sua palavra são um, como o Senhor e Jesus são um. Glórias ao teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os ouvintes. Abençoa a tua igreja, Pai, os que vão ouvir, Senhor, porventura. Ó Deus, de qualquer forma, Pai. Glorificado seja, soberano e bendito Deus. Abençoe, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ensinando-nos, Senhor, a tua justiça, ensinando-nos, Senhor, a tua palavra, ensinando-nos, Senhor, a tua vontade, escrevendo na tábua, Senhor, dos nossos corações, Senhor, os teus mandamentos, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, este humilde filho te pede, Pai, para a tua honra e glória. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.